Amém e amém. Paz seja com todos e boa noite. Deus abençoe a vida de todos. Vamos estudar a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia. Nós já estamos nos aproximando da reta final desse estudo, onde nós estamos aprendendo a servir. Eu acho que nós devemos aprender a servir com muito mais intensidade. E hoje estava conversando com um profeta de Deus, um homem piedoso, e nós falávamos a respeito da situação do Brasil e do mundo. E depois eu fiquei raciocinando sobre isso, e eu quero transmitir para você aqui, já nessa introdução desse estudo. Não espere mais nada desse mundo. Ore pelo Brasil, pelas nações, povos e línguas, por sua família, por seus filhos, seus parentes, mas não espere mais nada desse mundo. Pelo contrário, daqui para frente não há mais tempo para se perder tempo. Dedique tempo na oração, na leitura da palavra, no cultivo à vida piedosa, na santificação, vigilante em todo o tempo, porque perto está o arrebatamento da igreja. Então não espere mais nada desse mundo. Trabalhe, viva a sua vida, estude, mas sempre com o seu coração, a sua alma e o seu espírito na esperança do porvir, na nossa redenção que está em Cristo Jesus. Porque desse mundo, o que a palavra nos diz a tendência é entrar num processo degradativo ainda mais, né? Por conta da ganância, da avareza, da frieza, da apatia e da insensibilidade humana. Nós, como igreja, estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Por isso, vamos aprender a servir de acordo com o fator Josué, ou com os parâmetros da biografia, né, desta bibliografia descrita a respeito da conduta do servo Josué. Nós vimos no primeiro aspecto que ele servia e serve e serviu, né? Servia, aliás, com um amor incondicional, e que nós devemos servir. Ele também serviu e serve e serviu em unidade. Ele serviu a Deus, serviu ao seu povo e a sua nação junto com os irmãos, num conglomerado de pessoas piedosas que fizeram a diferença. Moisés, Josué, Caleb e muitos outros homens e mulheres de Deus. Ele não se isolou, como nós vimos em outra edição passada, buscando seus interesses e nem se rebelando contra os preceitos de Deus. Então, no primeiro aspecto, ele serviu com amor incondicional, servia com amor incondicional. Segundo aspecto, ele servia em unidade com a igreja daquele tempo presente, que era o povo hebreu, servindo a Deus, servindo a Moisés, que era o seu líder, e servindo aos domésticos na fé, que era o seu povo, o povo hebreu, a nação hebreia. E agora, nesse terceiro aspecto, eu quero trabalhar conosco, já para encerrarmos, talvez essa semana a gente conclua, e vamos para um outro estudo, uma outra
uma outra temática no futuro. E nesse terceiro aspecto, Josué, ele não servia por obrigação. Josué, quem serve de acordo com o fator Josué, não serve por obrigação. Todavia está sempre disposto a servir. Por quê? Porque ele sabe ou ela sabe, né, que estão servindo ao próprio Deus. Quando a pessoa acha que está servindo, ajudando o homem, ela já tira a sua compreensão e o seu foco na pessoa de Deus. E ela começa a servir o homem. E geralmente quem serve ao homem, não servindo a Deus, ele tem outros interesses. Por isso que quando nós servimos aos homens, servimos à igreja, nós devemos fazer o melhor, doar o melhor, dar o melhor. Eu conheço pessoas que infelizmente sabem que vão fazer doações, contribuir de uma maneira ou de outra, ajudar na igreja, fazer qualquer outra coisa no âmbito espiritual. Você percebe que elas estão fazendo para o homem porque fazem de qualquer jeito. Uma pessoa que faz qualquer coisa, seja no âmbito espiritual, na vida pessoal, no lar, no trabalho, no que diz respeito ao povo de Deus, quando ela faz o melhor de fato, quando ela se doa, quando ela se empenha com destreza, presteza também, né? Com excelência, ela está demonstrando com clareza e objetividade para Deus e para todos que ela está fazendo para a glória de Deus. Quando uma pessoa faz qualquer coisa, de qualquer forma, sem motivação, sem excelência, nós não somos perfeitos. Todavia, devemos buscar a perfeição. Precisamos nos empenhar em fazer o melhor. Eu tenho ensinado à igreja e aos domésticos na fé, ainda que a gente vá levar um copo de água no púlpito, vamos fazer para a glória de Deus. Ainda que a gente vá limpar a igreja, o banheiro, fazer qualquer arrumação, seja em casa, no lar, para a família, para os filhos, na empresa, como funcionário, nós devemos sempre colocar Deus adiante. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo e servindo da melhor maneira para a glória do meu Deus. Quando eu sirvo de acordo com os parâmetros do fator Josué, primeira coisa que vem na minha mente é Deus. Eu vou servir da melhor maneira porque eu estou fazendo para Deus. Então, nesse terceiro e último aspecto, Josué, ele não fazia nada por obrigação. Ele não fazia porque simplesmente Moisés pedia ou mandava ou orientava ele. Porque ele tinha a opção de não obedecer, como muitos de seus domésticos na fé, de seus conterrâneos hebreus. Ele tinha a opção de se esquivar e de ser relapso e relaxado em relação às coisas de Deus, à obra de Deus, à constituição do seu país, à constituição do seu povo, como nação e tudo mais. Ele tinha essa opção, como muitos optaram e acabaram morrendo no deserto. E acabaram ficando no deserto.
homens, mulheres, que foram relapsos, relaxados, que não fizeram o que realmente era para fazer por amor, mas quando fizeram, fizeram de obrigação. Então tudo isso é um alerta, é uma advertência, como está em 1 Coríntios capítulo 10, depois você leia lá, uma advertência para que possamos servir da melhor maneira possível, sabendo que tudo que nós estamos fazendo devemos fazer para a glória de Deus. Existem pessoas tão desmotivadas no trabalho, dentro de casa, com exceção no que diz respeito a um problema emocional, uma doença, alguma coisa. Salvo sim exceções, que são pessoas que precisam ser tratadas. Mas existem pessoas que tudo que vai fazer, fazem de qualquer forma. Isso não agrada a Deus. E aí essas pessoas entram na igreja e querem ser obreiros e muitas vezes prestam esse tipo de culto a Deus. Esse tipo de piedade. Esse tipo de piedade para Deus é insignificante. Deus nem recebe, ele nem aceita esse tipo de adoração e oferta. Por isso nós precisamos entender que tanto dentro ou fora da igreja, no nosso lar ou em qualquer lugar, nós precisamos realizar tudo o que formos realizar com excelência, com amor, com destreza, com prestatividade, com zelo, sabendo que tudo que nós estamos fazendo nessa peregrinação nossa na terra, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Eu digo isso para todos quantos estão nos assistindo e nos ouvindo, que estão aprendendo da palavra. Não podemos fazer as coisas de qualquer forma. E servir voluntariamente, não sendo por obrigação, como servia Josué, é fazer o melhor. Tem pessoas que fazem as coisas para outras pessoas, sabendo que não é para ela, de qualquer forma. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Por que existem pessoas que não vão para frente? Porque ela não tem amado e não tem servido o seu próximo como a si mesmo. Quando ela vai fazer alguma coisa, ela faz de qualquer forma. Mas quando é para si, para as suas necessidades pessoais, aí ela se empenha no melhor. Isso não é adoração, não é servir, voluntariamente, de acordo com a vontade de Deus. Josué não servia obrigatoriamente, mas ele servia voluntariamente. Nesse terceiro aspecto que nós estamos iniciando hoje, nos ensina que Josué estava sempre disposto a servir voluntariamente. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, boa parte, isso tanto dentro quanto fora da igreja, servem sempre esperando algo em troca. Não podemos servir dessa forma, inclusive a gente já viu algumas coisas sobre isso. Devemos servir voluntariamente, sabendo que nós estamos conscientemente servindo ao nosso Deus, seja dentro ou fora da igreja. O que for fazer, fazer sempre o melhor. Por exemplo, eu quero que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, do 31 ao 33. Acompanha comigo. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 31 ao 33. Eu vou ler justamente nessas duas traduções para que possamos ter uma compreensão melhor sobre essas doutrinas, da palavra de Deus que foram estabelecidas para nós.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos. Preste atenção que o texto está dizendo. Portai-vos, quer dizer, vocês devem se manter de uma forma que não dê escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. E aí, nessa tradução NVI, quero que você preste atenção. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 ao 33. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, gravem isso na Bíblia de vocês, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Resumidamente, o que esses versos querem nos dizer nesse terceiro aspecto de servir voluntariamente, não por obrigação, fazendo de qualquer jeito. Paulo está dizendo, amados, o que vocês fizerem, comam, bebam, trabalhem, estudem, façam para a glória de Deus. Motivados sempre no céu, na obra e na expansão do reino. E ele diz o seguinte ainda, interessante: portai-vos, quer dizer, vocês devem percorrer a vossa peregrinação, andar nesse mundo onde vocês não deem escândalo. Infelizmente, irmãos, eu preciso abrir um parênteses para admoestar o nosso espírito em relação a isso. Existem pessoas que estão conglomeradas dentro de comunidades que aos finais de semana conseguem se caracterizar cristãos, tendo aparência de cristãos, mas quando chega numa segunda-feira na empresa, é o cão chupando manga, não obedece ao seu senhor, não tem um diálogo com a esposa, não corrige seus filhos como deveria, é um mau pagador, dá um mau testemunho. E o apóstolo São Paulo, movido pelo Espírito de Deus, subscrevendo e reproduzindo aquilo que o Senhor nosso Deus assim o pediu aqui nesses textos em que acabamos de ler, ele está deixando claro, irmãos, façam tudo, não dê escândalo. As pessoas que estão de fora, tanto de dentro, precisam enxergar a Cristo em nós. E aí, querem ir para o céu. De que forma? Se não dermos um bom testemunho, não servirmos a Deus aqui nessa terra, conforme as Escrituras, os dogmas, as doutrinas, as leis normativas que foram estabelecidas para nós, vamos fazer o que no céu? Então ele diz no versículo 32, não dê escândalos.
Aí ele conclui dizendo no versículo 33, que eu acho extremamente lindo: isso é amor ao próximo. Coríntios, irmãos, igreja, como também eu, em tudo não agrado a mim mesmo, mas agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos. E qual que era o interesse dele? Agradar outras pessoas, mostrando a Cristo, dando um bom testemunho, servindo voluntariamente a Deus e a igreja? Era para que as pessoas alcançassem de fato o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Nós, como igreja, devemos servir uns aos outros, servir as pessoas, servir os perdidos, como se estivesse servindo a Deus, para facilitarmos a entrada das pessoas ao reino de Deus. Volto a dizer, a igreja, nós que somos filhos de Deus, que estamos buscando um relacionamento com Deus, precisamos ser uma ponte para os perdidos. Precisamos ser uma estrada aonde o Espírito de Deus conduz as pessoas por meio da palavra de Deus, não uma pedra de tropeço, não um obstáculo na vida das pessoas. Precisamos de fato pregar a verdade, falar a verdade, dar um bom testemunho. Precisamos ser uma ponte, um viaduto, uma avenida, uma rodovia para que os perdidos, para que os aflitos, para que os necessitados, para que os que estão perdidos, sem direção e diretriz na vida, possam alcançar os céus, não ser um obstáculo, dando um mau testemunho, né? Não servindo de acordo com a palavra de Deus, não servindo de acordo com os parâmetros que nós estamos estudando, fazendo de qualquer jeito, oferecendo ofertas de Caim. Convido você a ler Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Deus aceitou a oferta de Abel e de Caim? Não. Por quê? Porque Deus não aceita o resto, ou ofertas e dedicação, qualquer outra coisa feita de qualquer forma para Ele. Infelizmente, as pessoas estão tendo uma compreensão muito errônea de Deus. Deus não mudou, é o mesmo. Se ele não aceitava no livro de Gênesis, não aceitava em Salmos, não aceita muito menos na Nova Aliança. Por isso que nós precisamos aprender. A igreja precisa buscar a sua identidade. Você que está se aproximando agora do Senhor, aprenda a servir a Deus. Convido você a cultivar de fato uma vida santificada pela graça, cultivando uma vida piedosa por meio da oração da palavra, de prestar culto a Deus, tá? Deixe de fora todo tipo de evangelho egocêntrico, antropocêntrico, aonde o homem é o centro das atenções, aonde o homem é o centro da adoração. O evangelho virou uma fábrica de mágicas e de imaginações e de benefícios. Não siga esse tipo de evangelho. Siga o evangelho que você preste culto a Deus, você sirva ao Senhor, você aprenda a servir a Deus, servindo a Cristo, a igreja, servindo uns aos outros, servindo pessoas que precisam. O que mais nós temos é pessoas que estão precisando de nós.
Você não precisa ir para muito longe. O seu vizinho, o seu parente, um irmão em Cristo, pessoas no trabalho, em todos os lugares, estão precisando de uma palavra, de um apoio, de uma assistência. Estão precisando da nossa ajuda. Vamos fazer, vamos servir, mas vamos fazer o melhor. Vamos dar o melhor do nosso tempo, da nossa vida, porque aquilo que nós estamos fazendo para as pessoas, nós estamos fazendo para o próprio Deus. É impressionante. Eu quero ler um texto, temos ainda 1 minuto. Esse não estava no script, mas o Espírito de Deus me fez recordar. Eu quero que você abra no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Grife esse texto, que vocês vão entender essa questão de servir voluntariamente. Mateus capítulo 25. Nós já vamos orar. Que fala sobre um processo escatológico dos fins dos dias. E justamente nesse parágrafo, a partir do versículo 31, Jesus está falando sobre o juízo final. Eu quero que vocês observem. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. Não vou ler todos os versos. Vou ler especificadamente o versículo 40. Mateus 25, versículo 40. Depois vocês leiam todo o contexto do 31 ao 46. E diz assim, ó, Mateus 25, 40. E respondendo o rei, Jesus, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quer dizer, aqui ele está justificando as pessoas que alimentaram, que deram roupa, que socorreram, que amaram, que fizeram de fato a obra de Deus para a glória de Deus, serviram voluntariamente na expansão do reino de Deus, pensando nos perdidos, pensando na igreja, servindo conscientemente a Deus. Aí ele vem com a advertência, repreendendo aqueles que não fizeram, não se empenharam, não se dedicaram. Versículo 45. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Então quer dizer, não fazer a obra de Deus, ou fazer relaxadamente, isso fere de fato, diretamente o caráter e a personalidade de Deus. Fere o coração do Senhor, porque quando Deus foi nos oferecer alguma coisa, oferecer algo que pudesse substituir o nosso pecado, as nossas transgressões, ele ofereceu o melhor. Ele ofereceu Cristo Jesus, que foi o nosso substituto. Foi ele que foi o sacrifício vicário por nós. Por isso que tudo que nós formos fazer, de acordo com esse terceiro aspecto, essa aplicação prática para a nossa caminhada cristã, devemos fazer voluntariamente. Nada por obrigação. Devemos estar sempre disposto a servir a Deus, servindo a Cristo, servindo a igreja e servindo as pessoas. E servindo de fato, e servindo conforme a palavra.
fazendo tudo para a glória de Deus. Então nós vamos orar. Sexta-feira nós continuaremos, provavelmente terminaremos domingo esse estudo, tá? Se assim aprove a Deus e Deus assim o permitir, não formos arrebatados. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor, nosso Deus, por mais um dia de vida e que Ele possa me ensinar. Eu estou aprendo com vocês e vocês aprendem comigo, nós aprendemos uns com os outros a servir a Deus melhor. Como? Conforme a minha consciência? Não, conforme a palavra de Deus, conforme os valores do reino de Deus, não conforme dogmas e doutrinas humanas, não conforme prescrições que não tem nada a ver com a Bíblia, mas servindo a Deus, servindo a igreja, servindo as pessoas, servindo uns aos outros, de acordo com a palavra de Deus. Precisamos